O mundo exibe máscaras. Cada gesto, cada promessa, cada aperto de mão, quase sempre um cálculo disfarçado. Quem transita pelo território áspero do poder cedo descobre: não há afeto, apenas alianças provisórias, mantidas enquanto úteis, descartadas quando incômodas. A ilusão mais confortável é acreditar na amizade sincera nesse cenário. Um engano letal. A confiança cega é um convite à queda, um pacto inconsciente com a própria fraqueza. Maquiavel não escreveu para criar monstros, mas para revelar homens. Despiu a natureza humana de suas vestes delicadas e mostrou o que se oculta sob a superfície: o instinto, a conveniência, o jogo. Não há virtude suficiente que sobreviva intacta quando o trono está em disputa. Este vídeo não pretende pintar quadros agradáveis, nem oferecer fórmulas de conquista. Ele é uma lâmina, não uma bengala. Não se trata de inspirar, mas de acordar. Quem desejar sobreviver, quem quiser realmente ocupar um espaço de força e respeito, precisa compreender que o campo onde pisa está minado por interesses, vaidades e dissimulações. Este é um chamado seco. Abandone a ilusão da amizade desinteressada, onde há disputa por poder, não como convite à frieza absoluta, mas como blindagem necessária para manter-se inteiro quando os outros estiverem dispostos a quebrar. A partir de agora, cada capítulo será uma pedra retirada do caminho, uma peça revelada desse jogo silencioso. O preço da lucidez é a solidão. A recompensa, a liberdade de não ser enganado. Onde há disputa, não há espaço para vínculos puros. O poder não permite intimidades reais, apenas acordos, contratos silenciosos que duram enquanto favorecem ambos os lados. O homem que ascende, cercado por sorrisos e elogios, muitas vezes não percebe que está pisando sobre um terreno movediço. Aqueles que o aplaudem hoje podem ser os mesmos que amanhã cerrarão as tábuas sob seus pés. Não se trata de cinismo, mas de clareza. As relações que florescem sob a sombra do poder carregam sementes de interesse. Palavras doces são ferramentas, gestos de afeto, instrumentos. É fácil confundir um aliado temporário com um amigo verdadeiro, e nesse erro reside a queda de muitos. O desejo humano por pertencimento é explorado com precisão nesse jogo. Quem confia demais se torna previsível. Quem acredita demais, vulnerável. A lealdade nesse campo é uma moeda que se desvaloriza a cada negociação. O sábio não renega os laços, mas os observa com distância, como quem aprecia uma paisagem, sem jamais confundi-la com abrigo seguro. Aquele que entende a ilusão da amizade no poder preserva o que é mais valioso: a capacidade de decidir sem se deixar enredar pelas expectativas alheias. No fim, quem aposta todas as fichas na lealdade dos outros acorda sozinho. E muitas vezes, tarde demais. Maquiavel não é o demônio que muitos pintam, nem um poeta do cinismo vazio. Ele é o observador que se senta à mesa, onde os gestos são máscaras e os sorrisos, armadilhas. Sua obra não é um manual de maldade, mas um espelho que reflete a natureza humana sem adornos. Ele enxergou além das cortinas do poder, um espaço onde a confiança é um risco calculado e a verdade uma moeda rara. A lucidez que propõe é o ato de tirar o véu, de encarar o rosto duro da realidade. Aquele que não aceita essa verdade está fadado a ser peça e não jogador. No campo onde os interesses se entrelaçam como serpentes, a ingenuidade é uma sentença. A sobrevivência exige visão clara, entender que alianças são instrumentos temporários e que o poder não tolera vulnerabilidades aparentes. Maquiavel lembra que o equilíbrio entre força e astúcia é a única estratégia verdadeira. Ser feroz quando necessário e sagaz para antecipar os passos do adversário, essa é a linguagem do poder. Ser iludido pelo brilho das promessas é aceitar a própria fragilidade. Mas reconhecer as regras do jogo não significa se tornar escravo delas. É assumir o controle do que pode ser controlado, a si mesmo. Traição não é falha exclusiva da moral, mas arma que se empunha na batalha pelo poder. É sombra que se move entre as alianças, esperando o momento certo para revelar sua face.
Não se trata de julgamento, mas de compreensão da dinâmica invisível que rege as disputas. Quem não enxerga essa verdade está condenado a cair pelas próprias mãos. A traição não acontece por acaso. Ela é sinal, aviso, consequência. Reconhecê-la requer mais que atenção. Exige instinto afiado, capacidade de ler o que não é dito, de sentir o veneno oculto sob palavras de afeto. Nesse jogo, o inimigo não é apenas quem declara guerra, mas aquele que sorri enquanto prepara o golpe. A armadilha está na expectativa de lealdade eterna, em esquecer que cada vínculo é temporário e funcional. Proteção nasce da distância emocional, da fortaleza interna que não se abala diante do desdém ou da falsidade alheia. Quem depende do reconhecimento externo se fragiliza, tornando-se alvo fácil. Ser forte neste contexto é aceitar que a traição é uma peça do tabuleiro e aprender a jogar com ela, não contra si mesmo. Transformar a decepção em vigilância, a ferida em armadura. No poder, a confiança cega é o convite para a queda. A consciência desse fato não anestesia, desperta. Quem entende isso, encontra no próprio controle o único refúgio seguro. A ascensão cria um espaço onde poucos conseguem entrar. À medida que o poder cresce, as vozes se afastam e a companhia se torna uma multidão de ecos distantes. A solidão não é ausência, mas uma presença densa, o preço invisível de estar à frente. As relações que antes eram próximas agora se moldam a interesses e conveniências. A confiança, antes natural, se torna raro tesouro, quase uma lenda. Compartilhar fraquezas vira luxo perigoso, pois vulnerabilidade é brecha para o ataque. No cume, os laços se estreitam em contratos efêmeros e o vazio ao redor pesa como um manto de ferro. A intimidade cede lugar à formalidade, o calor humano a negociações calculadas. Essa distância não é escolha, mas necessidade. Quem se expõe demais abre caminho para predadores que se disfarçam de aliados. O poder exige uma blindagem emocional que separa o ser do ter. Nesse isolamento, a solidão torna-se mestre, ensina a escutar a própria voz, a confiar no próprio julgamento. Torna-se um terreno fértil para o autodomínio, onde o verdadeiro poder se fortalece na quietude da alma. No tabuleiro onde a lealdade é moeda volátil, depender dos outros é uma vulnerabilidade exposta. A autossuficiência é a muralha invisível que separa o verdadeiro jogador do mero peão. Não se trata de isolamento, mas de cultivar uma fortaleza interna impenetrável à instabilidade externa. Quando o poder exige distância, a necessidade de aprovação se torna armadilha. A mente presa na expectativa alheia perde o controle, enquanto o coração se fragmenta em pedaços de reconhecimento que nunca bastam. A liberdade nasce na capacidade de sustentar a própria existência sem os ecos do mundo. Essa defesa não é arrogância, mas clareza. Aquele que encontra segurança em si mesmo transforma o medo em força, a dúvida em convicção. Aprende a navegar pelas traições e falsas promessas com a serenidade de quem sabe que o verdadeiro domínio está na própria essência. Cultivar a autossuficiência é, antes de tudo, reconhecer a fragilidade dos vínculos externos e investir no poder interior. É um ato de rebeldia contra o sistema que alimenta a dependência emocional, uma declaração de independência que ecoa silenciosamente em cada decisão. Não há vitória sem essa armadura mental. Aquele que cede ao desejo de pertencimento perde a chance de ser senhor do próprio destino. Fortalecer-se sozinho não é sinal de fraqueza, mas a condição para enfrentar o jogo impiedoso do poder. A autossuficiência transforma a solidão em aliança, o vazio em espaço para crescimento. É o poder que não pode ser roubado, a força que não depende da presença de ninguém, apenas de si mesmo. Há um universo invisível que se desenrola sob a superfície das relações. Um tabuleiro onde cada gesto, palavra e silêncio tem peso e intenção. Ignorar essa realidade é caminhar às cegas, um convite para ser manipulado por forças que operam nas sombras. O jogo do poder não se restringe a palácios ou escritórios. Está presente em cada espaço onde o humano busca influência, seja nas amizades, na família ou no trabalho. É a dança constante entre máscaras e verdades,
onde a ingenuidade é luxo proibido. Despertar para essa dinâmica exige coragem para enxergar o mundo como ele é, não como gostaríamos que fosse. É abandonar o conforto da ilusão e assumir a responsabilidade de compreender as regras não escritas que governam as interações. Quem se recusa a reconhecer essa trama se torna presa fácil da manipulação, vítima daquelas forças que sabem usar a dissimulação como arma letal. A compreensão do jogo é o primeiro passo para retomar o controle e transformar o cenário ao redor. Reconhecer não é aceitar passivamente, mas armar-se com conhecimento para agir com inteligência. É aprender a distinguir aliados verdadeiros de interesses ocultos, a identificar armadilhas antes que elas se fechem. Este despertar traz um poder novo, a capacidade de mover-se com precisão, de jogar não como peão, mas como estrategista que conhece o tabuleiro e suas nuances. No jogo do poder, a ignorância é vulnerabilidade. O entendimento é escudo. Quem enxerga além do visível encontra forças para não ser arrastado pela correnteza, mas para comandá-la. A sobrevivência no jogo do poder não se entrega ao óbvio. Requer a astúcia da raposa e a força do leão, uma combinação que desafia a simplificação da natureza humana. Ser sagaz significa enxergar além das aparências, detectar armadilhas onde muitos veem caminhos livres. É o dom de ler o ambiente, decifrar intenções ocultas, entender que nem tudo é o que parece. A raposa não é ingênua, sua inteligência é um farol em meio à neblina das falsas certezas. Porém, astúcia sem força é apenas dança vazia. O leão representa a coragem de agir, de impor limites sem hesitação, de enfrentar o que ameaça seu território interior. É o rugido que rompe o silêncio da dúvida, a presença que detém os predadores antes que avancem. Essa dualidade exige equilíbrio. O excesso de desconfiança aprisiona, tornando-o ser um prisioneiro de seus próprios medos. A falta de firmeza o expõe ao ataque. Dominar essa tensão é transformar-se em força integral, onde mente e músculo, cautela e ação convivem em harmonia. Na arena do poder, quem falha em ser ambos perde o controle do próprio destino. A raposa sem o leão é presa fácil, o leão sem a raposa é força cega. Juntos, eles criam um guerreiro completo, capaz de se defender e conquistar. Esse é o chamado para quem deseja mais do que sobreviver. A exigência de uma inteligência selvagem, de um poder que não se entrega à manipulação, mas que define suas próprias regras. Toda batalha que se trava no mundo começa com a conquista do controle sobre as próprias emoções, desejos e medos. O poder verdadeiro não reside em títulos, riquezas ou influência sobre outros, mas na capacidade firme de manter a própria autoridade, indiferente às tempestades externas. Essa força nasce ao encarar as próprias sombras, sem fugir da vulnerabilidade. Reconhecer as fraquezas não enfraquece, mas fortalece. É o alicerce que sustenta uma resistência real, capaz de suportar qualquer ataque. Quando se rompe a dependência da aprovação e do julgamento alheio, cada obstáculo deixa de ser um muro e se transforma numa escada para afirmar a própria essência. O verdadeiro domínio é de quem se mantém firme sob o peso do mundo, carregando o próprio fardo com integridade e coragem. A confiança que não depende da fidelidade, da lealdade ou da presença dos outros é a única que não pode ser arrancada. É a marca do homem que caminha com os olhos no horizonte, sabendo que a força não vem da circunstância, mas da decisão inabalável de não ceder. Esse poder, invisível para a maioria, redefine tudo para quem o conquista. É a essência do guerreiro que não teme a solidão, que não busca validação, mas cria sua própria luz. O jogo nunca para. Não há espaço para ilusões ou para amarras sentimentais. Quem busca poder de verdade sabe: confiar cegamente é condenar-se à derrota. A verdade mais dura é esta: ninguém será seu amigo. Ninguém vestirá sua armadura, ninguém carregará seu peso. Essa é a solidão dos que se erguem. A multidão observa, julga, espera o fracasso, mas só o guerreiro sabe o que custa estar no topo.
E estar no topo não é um trono dourado, é um campo de batalha, uma constante guerra contra a falsidade, traição e o próprio desânimo. O poder que vale a pena não se entrega, não se negocia, não se depende. Ele é conquistado na frieza da lucidez e na brutalidade do autocontrole. É um despertar que dói, que queima e que, ao mesmo tempo, liberta. Escolher ser vítima é fácil. Escolher acordar é para poucos, para aqueles que aceitam carregar a verdade nua, que enfrentam a escuridão sem promessas de conforto. E aqui está o convite final. Pare de procurar nas sombras o que só a luz da sua força pode revelar. O jogo é implacável. A única saída é tornar-se implacável também.